Podem sentar, crianças. A paz do Senhor, crianças. Hoje a gente vai ouvir a nossa terceira. É a terceira, é? Quem foi que veio no primeiro dia? Quem foi que ouviu a história de manhã? Quem foi que ouviu a segunda história? O que aconteceu na primeira história? A criação. A palavra de Deus é muito poderosa, né, crianças? Mas Deus criou tudo só pelo poder da palavra dele mesmo? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus é muito poderoso mesmo, né, crianças? E no segundo dia, na segunda história, o que a gente aprendeu? O que vocês aprenderam? Sobre o quê? Sobre o pecado. Deus, ele fez tudo perfeito, tudo maravilhoso. Tanto que quando ele terminava de fazer todas as coisas, no final do dia, o que ele dizia? E isso era bom, era muito bom. Mas hoje, crianças, hoje a gente vai aprender algo muito maravilhoso que aconteceu. A gente viu que o ser humano pecou, não foi? Não foi? O que eles fizeram? Eles desobedeceram a palavra de Deus. Deus tinha dito que não era para eles comerem, né? E eles comeram. E aí Deus teve uma grande ideia. Ele colocou em prática um grande plano, uma grande missão, que nem dos nossos astronautas. Olha só, aqui a gente tem uns astronautas. Tem um grandão ali, ó. Por que será que o astronauta tem que usar essa roupa? Porque lá onde ele vai, no espaço, não tem oxigênio, né? Quem pode dar uma respirada aí? Respira fundo. Quando a gente respira, a gente está respirando esse gás precioso que é o oxigênio, que nos dá vida, né? Que nos faz viver. E lá no espaço não tem. Por isso que eles precisam, os astronautas, ter muito cuidado. Precisam usar essa roupa especial. Eles passam meses treinando. Geralmente eles chamam o pessoal do exército, das forças armadas, que já estão acostumados a treinar com muita disciplina, acordar cedo, dormir tarde, subir na parede, fazer exercício, nadar, prender a respiração embaixo d'água. Eles estão acostumados nessa vida. E aí eles chamam os militares para serem astronautas, ou preferem os militares. E eles treinam intensamente, porque eles vão para um lugar que é diferente da Terra. Aqui na Terra é muito bom, crianças. É muito bom. Aqui a gente não precisa de roupa especial. Aqui a gente não precisa ficar treinando para poder andar na rua. Mas no espaço é diferente. No espaço a gente precisa ter um treinamento aqui na Terra antes de ir para lá. A Terra é que é maravilhosa, crianças, porque no espaço mesmo não tem nada. Tem um pessoal que quer ir aí para Marte, né? Para a Lua, para Marte, mas lá não tem nada. Tudo que Deus fez de maravilhoso está aqui, ó, ao nosso redor. Quem pode dar um glória a Deus pelo mundo que Deus fez para nós? Ele fez as plantas, as frutas, fez os peixes, os animais, lugares maravilhosos para a gente conhecer e visitar. Mas o espaço é muito visitado também, porque eles querem descobrir coisas lá, né? Coisas novas, coisas diferentes. E eles acham também que um dia a Terra vai ser destruída, vai se acabar, e eles querem um lugar para morar. Então, Adão e Eva desobedeceram a palavra do Senhor. Mas por que eles desobedeceram? Alguém influenciou eles? Alguém disse para eles desobedecerem? Alguém disse? Sim, né? Quem foi que disse? A serpente, né? Satanás que usou a serpente. Olha só, quem era esse ser que estava lá usando a serpente? O nome dele, crianças, é Lúcifer. Repita o nome dele. Lúcifer. Ele era um anjo muito, muito poderoso. Ele estava no céu com Deus. E ele, diz a Bíblia, que
que ele estava diante de Deus, e quando ele abria as suas asas, todos os anjos ficavam maravilhados, porque a beleza do Senhor resplandecia nas asas de Lúcifer. E aí Lúcifer então começou a se achar: poxa, eu sou bonitão mesmo, hein? Esse meu topetão aqui é maravilhoso. Eu acho que eu daria melhor no lugar de Deus, ali naquele trono. E Lúcifer então deixou a maldade entrar no coração dele, e ele começou a desejar o lugar de Deus. E o que aconteceu, crianças? Deus, que vê todas as coisas, viu que aquele pensamento de Lúcifer era errado. E Deus, ele não aceita o erro. Tanto que para que Deus possa nos receber, crianças, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. A gente tem que pedir perdão para Deus poder nos aceitar. E Lúcifer não pediu perdão. Ele resolveu tomar aquele sentimento, queria mesmo o lugar de Deus. O que Deus fez? Teve que expulsá-lo do céu. E de lá do céu, Lúcifer foi expulso. Mas ele ainda conseguiu enganar um monte de anjo. Até essa parte, né? Até essa parte. E ele levou um monte com ele, que hoje, crianças, são os demônios. E o que aconteceu? Quando Lúcifer viu que Deus tinha feito alguém à sua imagem e semelhança, o homem e a mulher, soprou nas suas narinas e deu o fôlego de vida para eles, Lúcifer ficou com muita raiva, e ele começou a desejar destruir a criação de Deus. Ele ficou com muita raiva. Você já viu alguém com raiva, crianças? Vocês já ficaram com raiva? Como é que a gente fica quando a gente está com raiva? Eu quero matar, né? Eu quero matar. Ficar com muita raiva. E aí Lúcifer, ele ficou com muita raiva. Eu quero destruir. E aí Lúcifer começou a inventar tudo ao contrário. Deus criou o homem perfeito. Aí Lúcifer vai: não é homem não, é mulher, só que nasceu com corpo de homem. E aí Lúcifer começa a confundir tudo. O que ele quer com isso, crianças? Destruir a criação de Deus, desmoralizar o nosso Deus, chegar com Deus e dizer: olha Deus, a criação que o Senhor fez aí, como eles estão, ó, estão tudo acabado, estão tudo aí, não querem nada com o Senhor. Mas aqui tem crianças que querem estar com Deus, não tem? Quais são as crianças que querem servir a Deus aqui por toda a sua vida? Quem vai servir ao Senhor até o fim aí? É isso mesmo, crianças. Não caia na conversa do Lúcifer, não. Mas qual foi a missão maravilhosa que o Senhor executou, colocou em prática? O Senhor, diz a Bíblia, que Ele enviou o seu Filho único à terra. Ele mesmo se fez carne e veio à terra para pagar o preço por nós. E quem foi que Deus enviou, crianças? Foi Jesus. Já ouviram falar de Jesus? Já, né? Aparece na Páscoa o filme dele, e no Natal também. Olha só, Jesus, ele é o próprio Deus. Ele se fez carne, ele veio do céu e ele foi colocado pelo Espírito Santo lá no ventre da Maria, a mãe dele, na terra. E lá no ventre da Maria, Jesus foi gerado e ele nasceu de uma maneira maravilhosa lá em Belém. O que aconteceu? Jesus, ele foi criado com muito amor, crianças. Maria tinha muito temor, porque ela sabia que aquela criança era muito especial, ela era o próprio Deus. E aí Jesus cresceu, ele foi crescendo, e o pai dele tinha uma profissão. Seu pai era José. Quem sabe qual é a profissão do pai de Jesus? Carpinteiro trabalha com o quê? Com madeira, né? O pai de Jesus começou a ensinar Jesus como ele poderia sobreviver trabalhando com madeira. E Jesus aprendeu. E Jesus, com certeza, crianças, não era desses que querem passar o dia dormindo, não. Jesus com certeza ia, ajudava o pai dele, se esforçava. Não tem ninguém aqui que gosta de passar o dia dormindo, não, né? Todo mundo aqui se levanta cedo para ir ajudar a mamãe, o papai, para ir estudar, para ir para a escola. Ei,
Eu ouvi falar que tem criança que fica até 4 horas da manhã no celular. Será? Olha, isso faz mal, principalmente quando você estuda de manhã. Você não aprende nada, fica só cada boca maior do que a outra. Só fica assim, não aprende nada. Criança de Deus tem que dormir cedo, para acordar cedo e ir para a aula. Ou se estudar de tarde, né? Vai para a aula de tarde. E Jesus, ele cresceu. Aos 12 anos, ele foi até Jerusalém, na época da Páscoa, e ele começou a conversar com os doutores. E Jesus tinha uma sabedoria muito especial. Os doutores ficaram impressionados com a sabedoria de Jesus, porque com 12 anos, crianças, ele já era formado nas letras judaicas. A criança já tinha que saber quase tudo, ou uma boa parte da letra judaica, das leis judaicas, da tradição judaica. E Jesus, além de saber a tradição judaica, ele também compreendia a vontade de Deus, crianças. E aí Jesus cresceu. Quando ele completou 30 anos, ele foi batizado lá no Rio Jordão pelo seu primo João Batista. Mas alguém pode perguntar assim: batismo não é só para quem tem pecado? A pessoa não está se arrependendo? Jesus, ele não é Deus? Deus peca, crianças? Não, né? Jesus tinha pecado? Não, Jesus não tinha nenhum pecado. Mas por que então que ele foi se batizar no Rio Jordão? Para nos dar o exemplo de que nós também precisamos nos batizar. Não existe ninguém na terra, crianças, que possa se aproximar de Deus, possa ir para o céu pelo seu merecimento próprio. Não tem como, crianças. Ah, tio, mas eu conheço alguém que é muito bonzinho. Ele dá esmola para o pobre, ele vai para o hospital visitar, ele não fala palavrão, ele é uma pessoa muito boazinha. É, crianças, mas Deus, ele não vai nos dar salvação, não vai nos levar para o céu por causa das nossas boas ações, porque não tem nada que a gente possa fazer para impressionar o Senhor. A única forma de nós sermos perdoados dos nossos pecados é pelo sacrifício, pelo sacrifício de Jesus, que a gente vai já ver o que foi, quando a gente recebe Jesus como Salvador. Então, com 30 anos, Jesus foi batizado no Rio Jordão, e sobre ele veio o Espírito Santo em forma de uma pomba. Naquele momento, Deus estava confirmando que ele era o seu Filho amado, e que ele iria tirar o pecado de toda a humanidade, e iria salvar toda a humanidade. Mas o que aconteceu, crianças? Jesus começou a pregar, ele começou a desenvolver um ministério maravilhoso. Ele saía dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ele queria que as pessoas se convertessem, que as pessoas mudassem de vida, mas ele sabia que não seria possível pelo merecimento delas, pelo esforço delas, pelo nosso esforço, crianças. E o que aconteceu? Passados 3 anos de ministério, as pessoas religiosas, os fariseus, começaram a ficar com muita inveja de Jesus. Os fariseus, crianças, eram pessoas que não serviam a Deus com sinceridade. Eles só serviam a Deus na aparência. Já viram? Vocês conhecem alguém assim, que só serve a Deus na aparência? Aqui na igreja ora, canta, mas quando chega lá na rua, fica falando palavrão, fica fazendo um monte de bobagem. Quem já viu? Já viu, né? Os fariseus eram mais ou menos assim. E aí eles começaram a elaborar um plano para matar Jesus. Poxa, mas Jesus é tão bom, por que eles queriam matar Jesus? Satanás, Lúcifer, encheu o coração deles, crianças. E aí eles conseguiram que um dos discípulos, chamado Judas, repita o nome dele, Judas, vendesse Jesus. Judas, crianças, ele tinha sido escolhido por Jesus, ele andava com Jesus, mas diz a Bíblia que ele era ladrão. Como ele recebia as doações de Jesus, Judas sentia vontade lá de, se fosse hoje, de comer um x-tudo, um x-salada com uma Coca-Cola. Ele ia lá, opa, vem cá, ia lá no lanche, começava a gastar o dinheiro de Jesus, sem pedir. Vocês conhecem alguma criança que faz isso? Não, né? Todo mundo aqui pede antes de gastar, não pede? Pede?
Ou você tira dinheiro escondido? Não, não pode ser igual Judas não. Judas fazia isso, tirava dinheiro escondido. Não pode, diga pro coleguinha aí do lado, não pode tirar dinheiro escondido. Não seja igual Judas. Judas era mau. E o que aconteceu, crianças? Judas recebeu 30 moedas de prata. E aí ele disse assim, tá bom, eu vou mostrar para vocês quem é Jesus. E aí sabe o que aconteceu, crianças? Já próximo da morte de Jesus, Jesus sabia o que ia acontecer. E ele chamou os discípulos, venham comigo orar. Ele sabia que só Deus podia ajudá-lo naquele momento em que ele ia ser morto. E eles foram para um lugar chamado Getsêmani, um jardim. E lá no Getsêmani, Jesus começou a orar. E ele começou a orar com tanta força. Ele se ajoelhou e ele começou a clamar, Deus, Deus, se for possível, que eu não precise morrer, mas que não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. Passa de mim este cálice, se for possível, Senhor. E aí o que aconteceu, crianças? Jesus, ele começou a orar com tanta intensidade, que começou a sair sangue pela sua pele, o seu suor se tornou em sangue. E isso acontecia porque os vasos sanguíneos estouravam de tanta intensidade com que ele estava orando. E os discípulos ficaram orando junto com ele, né? Não, eles foram dormir, crianças. Eles não viram que Jesus estava tão aflito e foram dormir. E eles foram dormir. E aí Jesus veio uma vez, vambora, me ajudem, orem comigo. Mas eles não estavam conseguindo, eles estavam muito cansados. E eles foram dormir de novo. Até que chegou o momento, apareceu lá o Judas. Judas conhecia Jesus. Judas sabia quem era Jesus, porque eles eram todos muito parecidos, os discípulos de Jesus. E aí quando chegou lá, meio que no escuro, Judas foi, eu sei quem é, eu vou chegar lá e vou mostrar para vocês. E foi Judas, os soldados do Sinédrio, lá da sinagoga. Sinagoga, crianças, era a igreja dos judeus. E ele mostrou, é esse aqui. E aí o que ele fez? Deu um beijo. Ixi, tio, deu um beijo. Que coisa mais estranha. Mas naquela época, crianças, assim como hoje em algumas culturas, tipo lá na Índia, nos países árabes, os homens, eles às vezes beijam o rosto do outro homem em sinal de respeito, de honra. Tem até lugares que os homens andam de mãos dadas, em sinal de união. É estranho, né, para a nossa cultura, mas é a cultura deles lá. E na época, eles tinham esse costume de saudar os homens com um beijo santo. Não era beijo de marido e mulher, não. E aí prenderam Jesus. E aí Pedro, quem se lembra de Pedro, o discípulo? Ele era um homem muito valente. Rapidamente ele puxou a espada. Eu vou te defender, Jesus. E aí foi lá e cortou a orelha de um dos que estavam indo prender Jesus, chamado Malco. E o que aconteceu? Ele começou a gritar, ai, minha orelha, ai. E aí o que Jesus disse? Isso mesmo, Pedro, mata todo mundo, foi isso? Não, Jesus disse, guarda a tua espada, para com isso. Por que Jesus mandou Pedro guardar a espada? Porque Jesus veio para morrer por nós e não para nos matar. E aí ele fez o quê? Pedro ficou todo desconfiado, guardou a espada, e Jesus foi lá, pegou a orelha do Malco, colocou de volta e realizou um milagre. A orelha voltou para o lugar. Jesus fez uma cirurgia ali, sem sangue, sem nada. E ele foi restaurado. Mas mesmo assim levaram Jesus preso. Lá onde ficava Pilatos, que era um governador de Roma, lá na terra de Israel, levaram Jesus. Pilatos, ele era como um juiz também. Ele tinha que decidir quem era criminoso, quem ia ser punido. E aí o que aconteceu? Os judeus maus levaram lá Jesus e disseram, nós queremos ele morto, nós queremos ele crucificado. E aí Pilatos disse, mas esse não é o rei de vocês? Não, não é nosso rei não. E aí Pilatos, mas que crime ele fez? Não, nós queremos ele morto. E aí na época, toda vez que tinha Páscoa, eles tinham o costume de soltar
os romanos tinham o costume de soltar um criminoso. E aí eles mandaram chamar o Barrabás, que era um desordeiro, que já tinha até participado da morte de alguns homens, de um homem. E aí foi lá Barrabás, e estava Jesus do lado dele. E aí Pilatos disse: quem vocês querem que seja solto? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? E sabe o que aconteceu, crianças? Os judeus gritaram: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás, porque eles tinham raiva de Jesus. E aí Pilatos: mas Jesus não fez nada. E aí ele: solte Barrabás, solte Barrabás. E aí Pilatos: tá bom, então vai. Soltou Barrabás e mandou Jesus para ser crucificado. Lá Jesus foi levado, recebeu várias pauladas, recebeu socos, murros. Jesus não podia mandar chamar um monte de serafins e querubins, crianças? Abra-se os céus, venham os serafins. Só um já era suficiente para destruir o sistema solar inteiro, né? Imagina todos eles. Mas Jesus não fez isso. Ele se humilhou. Ele se humilhou porque Ele nos amava, crianças. Diga assim: Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama muito, 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 muito. Jesus me ama muito, 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 muito. Jesus me ama muito, 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 muito. E o que aconteceu? Os soldados humilharam Jesus e colocaram Ele para carregar uma cruz. Colocaram uma coroa de espinhos, e os espinhos entraram 2 centímetros na cabeça de Jesus, crianças. E aqueles espinhos eram venenosos. Mandaram Jesus para andar pelas ruas carregando aquela cruz. E Jesus foi crucificado. E lá na cruz pregaram as mãos de Jesus, ultrapassaram aqui as suas mãos com cravos enormes. Imagine a dor que Jesus sentiu, crianças. Dizem os historiadores que Jesus ele sentiu tanta dor, tanta dor, tanta dor, que ao final a possível morte dele foi o seu coração, que teve uma sobrecarga tão grande que explodiu, e o sangue começou a jorrar pelas feridas lá, pela ferida da lança. Eles furaram Jesus com uma lança ainda, crianças. E ali Jesus, 3 horas da tarde, na hora 9, morreu. Entregou o seu espírito e foi sepultado. Mas, crianças, aconteceu algo maravilhoso. Ao 3º dia, Ele ressuscitou. Ele, que é o dono da vida, voltou a viver, está vivo até hoje e viverá para sempre, crianças. Olha só, os discípulos, Maria Madalena, Salomé, foram lá no sepulcro e não tinha nada lá. Jesus já tinha ressuscitado no 3º dia. E aí, crianças, nós vamos aprender agora o plano da salvação. Tudo que nós falamos aqui de uma maneira resumida. Olha só a cruz. Nós não adoramos a cruz, mas para nós ela é um símbolo da nossa salvação, de que alguém morreu por nós, alguém um dia pagou o preço pelos nossos pecados. Nenhuma outra religião do mundo, crianças, qualquer uma que você ouça falar, budismo, hinduísmo, nenhuma delas tem alguém que morreu pelos outros. Só nós, do cristianismo, só no cristianismo você tem alguém que morreu pelos outros, alguém que entregou a sua vida pelo outro, alguém que, sendo Deus, se fez carne, se tornou humano e veio à terra morrer pelos seus semelhantes, pelos outros. E aqui, ó, desde a criação, lembra que nós falamos, a gente ouviu sobre a criação, na outra história? O Senhor criou todas as coisas e criou o homem também, a sua imagem e semelhança. Mas esse homem desobedeceu ao Senhor e caiu, pecou, se afastou do Senhor. Então, para que esse homem não se perdesse para sempre, como Lúcifer se perdeu, Jesus veio, próprio Deus se fez carne, veio, morreu por nós. E agora, o sacrifício de Jesus é como uma ponte
que nos leva de volta para perto de Deus, que perdoa, que limpa os nossos pecados. E agora, crianças, em breve, muito breve, nós vamos estar assim, reinando com o Senhor para sempre, e vamos receber uma coroa, a coroa da vida, lá no céu. E lá não vai mais haver morte, nem sofrimento, nem dor, não vai precisar de polícia, não vai precisar de cadeia, não vai ter viciado, não vai ter assalto, não vai ter nada. Nós vamos estar com Deus para sempre, para sempre. Quem nessa manhã quer receber Jesus como seu Salvador, e a partir de hoje obedecer a palavra de Deus, e obedecer tudo que Jesus pedir para você fazer? Quem quer aceitar, quem quer receber Jesus no seu coração e ter o seu nome escrito no livro da vida? Quem quer, levante sua mão e diga: Senhor, eu te recebo, escreve meu nome no livro da vida. Quando o Senhor voltar, ou quando eu morrer, eu quero estar para sempre com o Senhor. Amém. Vamos ler o versículo? Todos conhecem, né? 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vamos ficar em pé para cantar essa música. Vamos declarar o amor de Jesus. Vamos, crianças. Jesus morreu na cruz, ele estava ligando uma ponte entre o céu e a terra, e agora você tem livre acesso. Todos os seus pecados foram colocados no pé da cruz, todas as dores, todas as enfermidades. E quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo começa a tomar conta da sua vida, e a Bíblia diz que você é nova criatura, e
filho de Deus. Você era criatura, mas quando você recebe a Jesus como Salvador, você passa a ser filho de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Não morra sem Jesus, crianças. Aceite Ele no seu coração. Jesus já morreu por você na cruz. Ele morreu, mas é o terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Amém? Quem já aceitou Jesus como seu Salvador, levanta a mão. Então dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Aplauda Ele que morreu por você na cruz do Calvário.